Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje vocês irão ver uma analogue horror do conto infantil Cachinhos Dourados. Uma coisa que eu tenho que avisar logo no início do vídeo é que essa obra é obviamente bastante inspirada na obra do Fox, que para quem não se lembra é um criador que criou um estilo de animação de analogue horror que conta histórias de vários contos infantis em versão mais macabra. Então já vou avisando para vocês saberem que isso é um tipo de inspiração. Dito isso, agora vocês podem conhecer a história verdadeira de Cachinhos Dourados. Tudo se inicia nos mostrando uma garota. Essa garota é a Cachinhos Dourado. É dito que ela ama brincar do lado de fora e seus pais a deixam fazer isso. Até que um dia ela foi para muito longe da floresta e anoiteceu. Ela acabou encontrando uma cabana que achou muito interessante. Após ela entrar na casa, ela acabou encontrando 3 tigelas de mingau. A primeira era muito grande e fria, ela tomou, mas acabou não gostando. A segunda era média, mas era mais quente. Ela tomou e acabou também não gostando, até que ela pegou a última, que era menor. E com a última, finalmente ela estava satisfeita. Agora ela quer se sentar. Temos 3 cadeiras, a maior, a média e a pequena. A primeira cadeira era muito grande para ela, assim como a segunda, que também era de tamanho médio, mas ainda assim era muito grande para ela. Então a última cadeira era perfeita, de um tamanho pequeno, mas logo depois que ela se sentou, a cadeira quebrou. Logo após isso, ela acabou subindo as escadas e encontrou um quarto. Lá tinha 3 camas, assim como as cadeiras, uma grande, uma média e uma pequena. Ela acabou adormecendo na pequena. Hello, little girl. What are you doing in me and my family's home? I'm Papa Bear. Now tell me. What are you doing in our house? Oh no. You are not going anywhere. Bem, e dessa forma, a garotinha acaba sendo pega e vai de F. Continuando a história, nós vemos um cartaz de desaparecido. É um homem. Rapidamente, a câmera acaba mudando. Estamos na floresta. E aquele homem que desapareceu. Este cara diz que nessa floresta algumas pessoas estão desaparecendo. E ele está ali para investigar isso. E então, enquanto ele caminha, ele acaba encontrando aquela criatura. A criatura, mesmo levando um tiro na cabeça, ainda continua viva e acaba finalizando aquele cara que estava tentando investigar o que estava acontecendo. Agora, novamente, nós vemos a foto de uma pessoa. Ele está utilizando uma arma, talvez seja um tipo de caçador, mas ele está dizendo, por favor, nos salve. Estamos dentro do porão da casa deles. Mate os ursos. Agora na floresta, nós vemos este homem. Assim como o outro, ele está procurando quem fez isso com as vítimas que desapareceram. Ele acaba dizendo que próximo ali tem uma cabana e ele está querendo investigar aquele local. No caminho, ele acaba encontrando o corpo daquele cara de antes. Após ver essa bizarrice, ele continua caminhando e encontra algo.
please help me. You need to kill them. You have to shoot their hearts. I want to leave. Após essa bizarrice, ele se pergunta se aquilo realmente falou com ele. Como é possível uma raposa conseguir falar? Mesmo assim, ele fica se perguntando se realmente tinha algo atrás dele. We will find you, Luz. Após caminhar por muito tempo, finalmente ele chega na cabana. Ele bate a porta e espera alguém abrir. Hello, young man. What brings you to my house? Oh yes, please, come in. Após ele entrar na casa, esse ser começa a contar uma história para o caçador. Basicamente, existia uma família, um pai, uma mãe e um filho. O filho acabou sofrendo um acidente grave e acabou indo de F. Os pais, muito desesperados por terem perdido o seu filho, acabaram indo atrás de alguém que poderia ajudar, alguém que eles acreditassem que poderia fazer isso. Era um tipo de bruxa que era conhecida naquele local. Eles acreditavam que aquele ser poderia ajudá-los e conseguir reviver o seu filho. Com isso, eles pediram para essa bruxa reviver o filho deles. Mas ela disse que em troca, eles teriam que dar a alma deles para ela e se transformarem em um tipo de animal que eles poderiam escolher. E assim, dessa forma, eles se transformaram em ursos. Após o ser terminar de contar a história, o caçador percebe que isso está muito estranho e acaba dizendo que é melhor ele ir agora. Mas a criatura parece que não irá deixar. Oh no. You can't go just yet. Após ele ter fugido das criaturas e ido para outra sala, nessa sala ele encontrou vários corpos de crianças, provavelmente as vítimas desaparecidas, e ele se pergunta o que aquelas crianças fizeram para merecer isso. Mas nesse momento, sua atenção é desviada, pois ele ouve outro urso, mas ele parecia diferente dos outros. Ele diz que quer ajudar aquele caçador a conseguir fugir, já que ele não aguenta mais fazer vítimas inocentes. Com isso, o caçador aceita a ajuda e pergunta como ele pode sair daquele local. Rapidamente, ele percebe um tipo de corda e ele acaba puxando, só que o urso diz para ele não fazer isso e ele acaba fazendo sem dar ouvidos. Good job, Lady Bear. I am sorry.
caçador, por ter confiado naquele urso, acabou sendo morto, já que ele estava sem balas. E é assim que essa história termina, pelo menos até o momento, já que não lançou mais nenhum episódio. Bem, tem muitas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, eu gostei da forma que a história foi retratada, principalmente toda a questão de gore, eu achei que até que foi bem feita, e também até o designer dos ursos, já que eles ainda conseguem ser assustadores. Mas uma coisa que eu tenho que admitir, que do início ao fim eu senti que o criador ele se inspirou muito na obra do Fox, de uma forma até que muito quase escancarada, mas ainda assim dá pra passar batido. Quando eu digo que ele se inspirou muito, foi na questão de algumas situações, como exemplo, a história de ter uma bruxa que acaba ajudando eles, ou até mesmo na situação da raposa que acaba falando com ele, que é a mesma coisa que acontece no primeiro episódio da obra do Fox. Mas mesmo assim, isso não tira o mérito do criador dessa obra, já que ficou bastante interessante a história e também até que é bastante bem feita. Por isso que eu já peço para vocês irem no canal dele, se inscreverem lá no canal dele, deixarem um like e também comentarem no vídeo para que ele continue essa história. Agora, sobre uma questão de teoria que eu tive, é que talvez essa bruxa seja a mesma da criação do Fox, ou seja, a mesma bruxa que acabou transformando o lobo mau de Chapeuzinho Vermelho, aquele daquela Nalogi Horror, ou seja, tudo estaria interligado. Eu inventei isso, pois assim, pelo menos, teria uma situação não totalmente de inspiração, talvez fosse no mesmo universo, isso fosse o que o criador quisesse passar. Eu não tenho certeza, mas seria legal se fosse isso. O que eu acho que vai acontecer nos próximos episódios é que novamente alguém vai aparecer atrás das pessoas que desapareceram, só que como o criador já utilizou um investigador e também um caçador para ir atrás da criatura, qual será a próxima pessoa que irá? Talvez um policial? Ou talvez algum familiar? Não sei. Mas alguém vai atrás desses ursos e vai acabar provavelmente ou sendo morto novamente, ou vai conseguir finalizar esses seres. É dito lá no início pela raposa que a única forma de matar essas criaturas é atirando no coração. Então talvez essa seja a única forma de realmente terminar com essas criaturas, de uma vez por todas. Bem, agora finalmente finalizando, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal, deixarem um like, irem no meu Instagram, chamado Kizona, e também se puderem comentar aqui o que você achou dessa obra. Se você tem uma teoria, talvez até melhor que a minha, pode deixar aqui nos comentários. Também recomendo vocês assistirem outros vídeos, muitos vídeos sobre Nalogi Horrors ou até mesmo AUs temos aqui no meu canal. Talvez tenha algum que interesse você. Novamente, obrigada por tudo e até a próxima.